Olá, olá! Que alegria você aqui com a gente. Alegria estar ao lado do meu irmão querido, professor Luciano Figueiredo, para mais um Direito e Novela. E dessa vez vamos falar da novela Império e vamos falar do Comendador. O Comendador sumiu, Lu, forjou a própria morte. Como é que foi isso, Luciano? Pois é, Robertinho. Olá, gente, tudo bem? O Comendador na mira da Receita Federal, na mira da polícia, sumindo aí, né, por conta de tráfico de pedras preciosas, resolveu forjar a própria morte. Vamos recordar o que aconteceu? Olha o VT. Por volta do capítulo 100, a novela Império passou por mais uma reviravolta em sua trama. É que o protagonista, o comendador José Alfredo, esteve com a sua rede de joalherias na mira da Receita Federal, sob o risco de ser preso pelo comércio ilegal de pedras preciosas. Além disso, sua mulher, Maria Marta, roubou seu amuleto, o Diamante Rosa. Com todos esses acontecimentos, Zé Alfredo não enxergou outra solução, forjou a própria morte e saiu de cena no momento em que o seu império ameaçava ruir. É claro que a suposta morte do comendador mexeu bastante com a família Medeiros, mas poucos foram os que ficaram sabendo da farsa. Apenas amigos fiéis, como Josué, Manuel e seu Toninho, a filha do seu primeiro relacionamento, Cristina, e sua amada Isis. Depois de vários desdobramentos e em fuga durante 6 meses, o comendador foi pego escondido na quadra da escola de samba, dica passada ao delegado por ninguém menos que Maria Marta. Agora, o homem de preto deverá ser julgado e pagar pelos crimes que cometeu. Afinal, forjar a própria morte é crime no Brasil? Quais são as infrações que podem ser cometidas através desta simulação? Confira agora em mais uma edição do Direito e Novela. Então, meus amigos, recordaram-se aí do que houve? Tema intrigante. Para debater este assunto, vamos chamar uma queridíssima professora que atua na área penal. Quem é, Robertinho? Olha, a alegria é muito grande nossa. Mais uma pessoa querida que a gente traz para o nosso Direito e Novela, a professora Ana Cristina, do Rio de Janeiro, professora penalista, processualista também no direito penal e que vai nos responder, afinal de contas, é crime forjar a própria morte ou não é crime? Vamos ouvi-la. Forjar a morte ou simular a própria morte caracteriza crime com certeza. A discussão é que crime teria sido praticado naquele caso concreto. Porque simular a própria morte pode caracterizar uma série de condutas penais dependendo das condições com que a conduta é praticada ou ainda e principalmente da intenção do agente. Vamos dar exemplos, não é? O indivíduo pode, por exemplo, num processo de natureza criminal, juntar uma certidão de óbito falsa, que ele não tenha falsificado. Neste caso, ele estaria praticando o crime de uso de documento falso. É crime e tem uma pena relativamente elevada. Da mesma forma, pode ocorrer do réu, por exemplo, tentar demonstrar que morreu num processo de natureza criminal através da própria falsificação documental. E é crime falsificar documento público, tanto quanto falsificar documento particular. Lógico que a falsificação de documento público tem uma pena um pouco mais elevada. Da mesma forma, quem com ele, de alguma forma, contribui, participa, colabora, induz, auxilia na prática do crime, também responde pelo ilícito praticado, na condição de coautor ou de partícipe. Vejam, fraudar a própria morte ou simular a própria morte é algo muito antigo, não é? Tanto na dramaturgia, na literatura e casos conhecidos, né, de pessoas realmente famosas que tentam, famosas às vezes para o mal, mas que tentam simular a própria morte. Vamos dar um exemplo, né, clássico, Romeu e Julieta. Repare que a própria Julieta, para não se casar com quem a família pretendia que ela se casasse, ela simula estar morta. E aí Romeu chega, acha que ela realmente está morta, né, e acaba se matando. E não bastasse aí, né, nós temos diversas outras questões aproveitadas pelo cinema, né, e risco duplo é um crime em que isso efetivamente, a trama gira em torno de uma simulação de morte, e também
Vejam, nós temos aí, recentemente, o caso do NEM, traficante aqui da Rocinha e tal, que também tentou simular a própria morte para se esquivar, né, da eventual aplicação, enfrentamento dos processos criminais e aplicação de eventuais penas. Tudo isso ocorre porque existe um princípio que, na verdade, implica numa declaração de extinção da punibilidade em razão da morte. Toda vez que alguém é processado criminalmente, investigado criminalmente e se verifica a existência da morte daquele agente delituoso, o Estado necessariamente vai declarar extinta a punibilidade. Isso decorre da intranscendência, que é um princípio que rege o direito penal. A pena não pode ultrapassar a figura do agente. Então, se o agente está morto, extinta estará a punibilidade, portanto, extinto estará o direito de punir do Estado. Daí, exatamente, essa discussão sobre a questão da fraude em relação à morte, da entrega da utilização de documentos falsos para tentar comprovar uma morte que efetivamente não ocorreu. É importante lembrar que quando alguém, num processo criminal, junta uma certidão de óbito falsa ou falsifica uma certidão de óbito, enfim, para tentar demonstrar a sua morte, vejam, e o juiz, induzido a erro em razão dessa certidão de óbito falsa, declara extinta a punibilidade, o entendimento do Supremo é o de que, se a morte não existiu, ela não pode produzir efeitos. Ou seja, ainda que um juiz, à vista dessa tal certidão de óbito, houvesse declarado extinta a punibilidade, vejam, aquela extinção da punibilidade reconhecida judicialmente, ela é conhecida ou entendida como nula. Ela vai ser declarada nula pelo judiciário e o processo pode ser retomado. Então, Zé Alfredo, você não escapou dessa, não é? É isso, gente. Vejam, Direito Novela é um programa bastante interessante que contribui muito, né, para o esclarecimento dessas dúvidas que surgem em razão da dramaturgia brasileira. Pois então, amigos, depois das belíssimas palavras da Ana Cristina, contextualizando a questão penal, é hora do debate cível. Afinal, Robertinho, é ilícito civil forjar a própria morte? É ilícito civil. O Código Civil Brasileiro, no artigo 186 e no 187, disciplina as figuras do ilícito civil. E, sem dúvida alguma, dolosamente, sob o ponto de vista do ato ilícito subjetivo, o artigo 186, o comendador praticou, pela perspectiva subjetiva, um ato ilícito e também objetivamente, né, sob a perspectiva do 187, porque ele quebrou uma regra de conduta objetivamente esperada pela comunidade. Agora, a gente sabe que no direito civil brasileiro, a ação de responsabilidade civil sem dano é pedido sem objeto, como diria o Carlos Roberto Gonçalves, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves. Então, seria necessário, digamos assim, comprovar efetivamente a existência de um dano injusto decorrente deste ilícito civil, porque o ato ilícito é um dos elementos do dever de reparar o dano, que deve vir atrelado com dano injusto, com dolo e a culpa, com nexo de causalidade. E no que diz respeito à perspectiva hereditária, Lu, esse testamento, esse processo de inventário em curso, o que é que acontece agora? Teremos que retroceder, não é verdade? O pressuposto da sucessão é o falecimento. O pressuposto do inventário e partilha ou da ação de registro e abertura de testamento é o falecimento. Então, teríamos que retroceder a esta questão e retomar o patrimônio ao comendador. De fato, a discussão será árdua, gente, mas, enfim, são estas as consequências cíveis aparentes no caso concreto. Vamos verificar como é que a novela vai se desenrolar em relação a este assunto. É isso aí, pessoal. Sob o ponto de vista do processo de inventário, haveria uma perda superveniente do objeto, né? Por falta de interesse de agir. Não há interesse processual em dar sequência ao inventário se tem uma pessoa viva. E o testamento, a eficácia dele está condicionada ao óbito, como o Luciano bem colocou. Então, esse testamento aí, ele se tornará ineficaz pelo reaparecimento, digamos assim,
do comendador. Esse comendador, não é, Lu, sempre aprontando com a gente. Não é fácil, né? Tá quase aí aplicando-se o retorno do ausente, não é verdade? É verdade. Estou me lembrando do náufrago, o Wilson lá, a bola, Wilson, não vá, não é isso? Vai ser o comendador retornando. Mas este, então, é mais um Direito em Novela. Espero que você venha interagir conosco, dê sua opinião, participe dos debates, nos visite lá no Instagram, enfim, que tenha sempre conosco esse bate-papo bem próximo de um tema tão novo, não é isso? É isso aí. Não deixem de assistir a novela. Assistam às novelas e estudem Direito também. Venham conosco no Direito em Novela. Estamos esperando você.